Oi, meu nome é Vera Lúcia de Carvalho Lages. Fui daqui da comunidade de Santana. Fui nascida e criada aqui. Teve um tempo que eu morei lá para fora, lá do outro lado que a gente falava, do outro lado. Mas depois voltei de novo. Então, sempre participei muito da igreja, junto com a minha avó, Raquel Ginefra de Carvalho, e participava de várias coisas. E na festa, principalmente na festa de Santana, que naquela época tinha um leilão muito animado, e tinha um leiloeiro chamado Manuelzinho, e tinha as festeiras e as pessoas que ajudavam as festeiras, eram as juízas. E minha avó era uma das festeiras. Minha avó era uma das festeiras. E eu era juíza. Então, eu saía pelo bairro, da casa das pessoas conhecidas, casa de comércio, das famílias, pedindo prenda. E eu conseguia porque meu pai, meu avô, era o dono da padaria, a primeira padaria aqui de Barra do Piraí. E o meu pai é que fazia os pães, fazia tudo. Então, quando chegava na época de Santana, da festa de Santana, meu avô abria as portas, meu avô, meu pai, meu tio, abriam as portas da padaria para eles levarem os assados. Então vinha leitoa para assar para o leilão e as prendas. E tinha aquelas cestas de bambu, aquelas cestas grandes da padaria. Eu conseguia tanta prenda que a cesta tinha às vezes que arranjar até mais outra cesta. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi esse leilão, era o ponto alto da festa. E a festa sempre muito animada, as pessoas, era como se a gente estivesse em família. E isso me marcou muito. E o meu pai fazia o pão, então teve uma vez, ele teve a ideia, fez um jacaré enorme, de massa, de pão. E os olhos do jacaré eram de caroço do feijão. E para fazer aquele escamado da pele do jacaré, meu pai, eu ia muito porque a casa nossa dava para a porta, dava para a padaria. Então eu ia lá para ver, ficava apreciando lá de longe. Ele pegava a tesoura e fazia uns cortes assim. Mas ficava a coisa mais linda. E botou depois um papelão embaixo para apoiar. Era um jacaré grande. E o rabo ele botou assim enrolado assim. E envolto num papel celofane com laço. Então levava para o leilão. E aquilo fazia o maior sucesso, aquele jacaré. Todo mundo queria comprar, então ia dando os lances e ia aumentando. Então essa é uma recordação muito boa que eu tenho da festa de Santana. E tem depois, eu continuei participando, depois fiz primeira comunhão e tudo, sempre participando da igreja e de várias coisas. Depois fiz parte do coro da igreja. Outro momento que me marcou muito na festa de Santana, menos de uns 10 anos, é que no dia da festa eles chamam uma pessoa, uma avó, para ser homenageada em nome de todas. E sempre chega lá na frente e falam, vão dando dica para ver se a pessoa descobre quem é. Não fala logo assim o nome, não. Então, foi dando as pistas. Falou, professora, ela e mais 2 irmãs. Aí eu não achei que era eu, não. Estou olhando para um lado, olhando para o outro.
para ver quem era, né? Aí foram falando, foram dando pistas. E, de repente, a Maria Helena, então, falou assim, e a história se repete. Aí que eu dei aquela respirar, aprendi a ter a respiração. Então, a minha neta que estava lá na frente, a Lívia. E aí, quando a Maria Helena falou, aí a história se repete, foi que caiu a ficha. Eu falei, gente, aí eu dei aquela respirada e era ela mesmo que estava falando, a minha neta que já participava lá e faz parte lá, e ela que ia entregar a imagem, que eles dão uma imagem de Santana como recordação. Eu fiquei tão emocionada que eu fui devagarzinho lá para frente, porque minhas pernas não conseguia nem andar de tamanha emoção. E aí a minha neta me entregou a imagem de Santana, que eu trago até hoje lá na minha estande. E junto com essa imagem vinha também uma camisa com uma abelhinha aí o voo da abelhinha. E na camisa, além da abelhinha, tinha assim o voo dela e escrito assim, vó é mãe com açúcar. E espero que possamos também, após terminar essa pandemia, possamos nos encontrar nas festas, fazendo recordações e com a mesma alegria de sempre, de todas as pessoas que parecem uma família, parece uma família. Oremos. Senhor Deus de nossos pais, que concedestes a São Joaquim e Santana a graça de darem a vida à mãe de vosso Filho Jesus, fazei que, pela intercessão de ambos, alcancemos a salvação prometida a vosso povo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.